Um homem acusado de encomendar a morte do próprio irmão. Um crime que deixou, assim, muita gente assustada e com muito medo, evidentemente. O crime aconteceu no Bucarém, aqui em Joinville. Foi no ano de 2020. É um crime que, neste momento, está sendo julgado aqui na nossa cidade. O outro envolvido, ele é amigo da vítima, trabalhavam juntos e ele é acusado de levar a vítima até o local do crime. Volta aquela imagem do início onde aparecem os dois de costas para mim, Tiane, por gentileza, que eu vou explicar para você uma coisa. Aí, obrigado. Do lado esquerdo da sua tela de televisão, de camiseta laranja, é o irmão da vítima, o irmão do Júnior. Júnior é o homem que morreu. Do lado direito, de camiseta de cor preta, está o Carlos. Carlos, amigo do Júnior. Trabalhavam juntos. Para você de casa entender, esses dois homens que você está vendo na imagem, neste momento, estão no tribunal do júri aqui em Joinville. Eu fui lá hoje pela manhã, conversei com o promotor sobre esse caso, conversei com os dois advogados que defendem os réus, a doutora Indiara e também o doutor Alexandre. O que aconteceu? No dia do crime, você vai entender aqui na reportagem que eu vou trazer detalhes, mas no dia do crime foi armada uma emboscada para o Júnior morrer. A justiça, depois que recebeu a denúncia, o inquérito foi instaurado na cidade, o delegado apurou as informações baseadas em resultados concluídos pela investigação e aí indiciou este homem que você está vendo por homicídio qualificado e o Carlos, que é o outro, também. E aí você está vendo em pé as pessoas que foram escolhidas através de sorteio para representarem o júri. Então, por questão de privacidade, a gente preserva a imagem delas. Este é o Júnior, o homem que morreu. O tribunal do júri está acontecendo agora, neste momento, começou de manhã, por volta das 9h20 da manhã, e deve seguir até o final da tarde. Eu vou colocar a reportagem para você assistir, e é importante prestar atenção no que dizem essas pessoas envolvidas. Vamos ver. Júnior Avelino de Souza, de 32 anos, foi assassinado a tiros durante a madrugada do dia 27 de junho, em 2020, no bairro Bucarém. Dois homens respondem pelo crime. Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e estão presos preventivamente. Carlos André Santos Félix teria levado Júnior até o local onde foi surpreendido e posteriormente morto. José Vanderlan Pereira é o irmão da vítima e, quando foi ouvido na delegacia, negou qualquer envolvimento, mas depois confessou ter participado da ação. A denúncia é que um dos réus ele teria mandado matar o seu irmão por desavenças com relação às atividades paralelas que eles exerciam de rondas noturnas para vigilância. E nessa divisão de setores da cidade eles tinham algumas divergências comerciais. E o réu, então, José Vanderlan, teria combinado com um funcionário dele, o Carlos, que é o outro acusado, de matarem a vítima, o Júnior. E para isso contrataram outras duas pessoas, pagaram antecipadamente, né? O réu Vanderlan especialmente pagou antecipadamente um valor em dinheiro e o réu Carlos levou a vítima até o local onde ela foi executada. De acordo com a promotoria, o crime teve como motivação uma disputa por setor de vigilância noturna, uma divisão informal de pontos da cidade para que os vigilantes noturnos fizessem rondas durante a madrugada usando motocicletas. Esses setores seriam negociados ilegalmente entre vigilantes que atuam no segmento de segurança informal. A denúncia, ela traz uma parte da história que a defesa, inclusive, concorda. O nosso cliente, na data de hoje, ele vai confessar a sua participação e a gente vai trabalhar ali a questão da participação dele, de menor importância, para tentar reduzir a pena. A participação dele é efetiva no caso. Então, a denúncia, ela, em parte, é verdadeira. A tese do Vanderlan é que efetivamente ocorreu esse homicídio e que ele tem uma participação. Não ficou muito claro a respeito de quem efetuou os disparos, mas a gente tem a certeza que
foi a participação do Ivan foi efetiva para a morte do seu próprio irmão. A defesa vai trabalhar as questões de o afastamento da qualificadora, que é trazido a paga ou promessa de recompensa. Não se tem essa comprovação de que alguém recebeu para cometer esse homicídio, e também vai pedir a diminuição de pena por ele ter confessado tanto na delegacia como hoje aqui em plenário. O primeiro réu a ser interrogado, Carlos André, não soube dizer quem teria sido o autor dos disparos, mas confessou estar presente na cena do crime. Até então, eu não sabia não desse crime. Eu só fui saber depois que ele só jogou no ar que ia matar alguém, mas só que eu não sabia quem era. Mas foi o senhor que levou a vítima até o encontro do... Ali onde nós passou, nós fazíamos a ronda ali. Porque nós olhávamos na frente da casa e do lado da casa onde aconteceu o fato. E ele estava pegando a ronda porque eles tinham o setor finado, eu ia pegar o setor de volta para ele. Você se arrepende de não ter evitado de alguma forma? Você acha que poderia ter feito alguma coisa para evitar isso? Eu se arrependo, né? Mas se eu falasse antes, eu acho que ele não ia acreditar, ele ia querer tirar satisfação. E eu ia sair por errado. E eu acho que ele ia chegar e matar os dois. Acusado de ser o mandante da morte do irmão, José Vanderlan negou ter pagado para alguém matá-lo e admitiu para o juiz ter sido o autor dos tiros. E é verdadeira essa acusação, Sr. José? O que o senhor pode me dizer a respeito desses fatos? Essa de que eu paguei para matar não foi não. Na verdade foi assim, o Carlos já sabia, né, que eu ia matar uma pessoa, né? Foi 2 vezes lá na minha casa com um facão para me cortar. Depois, dia 13, eu liguei para ele de volta. Júnior, estou precisando de dinheiro, que eu quero ir lá para comprar a empresa, que eu quero trabalhar. Você sabe que eu tenho um filho, eu pago pensão. Aí ele chegou e me disse assim, se eles ficar cobrando, nós vamos resolver isso até no inferno. Aí foi quando eu cheguei, eu disse, não vou ficar sendo ameaçado por meu próprio irmão. Já tinha ido lá em casa e fui e comprei um revólver. Fui puxar o revólver, ele também fez que foi puxar. Eu dei um tiro nele, pegou aqui. Aí ele saiu correndo, eu fui e terminei de matar. Que ele disse, se você não me matar, eu te mato se onde estiver. Agora, à tarde, deve acontecer a votação dos jurados e a previsão é de que a sessão seja encerrada no final do dia. A gente coloca de novo as imagens aleatórias aí desse julgamento, por gentileza, Tiane. É o seguinte, esse é o Júnior, que morreu, tinha 32 anos. O que acontece? O Júnior, o irmão dele, que é conhecido também como Ivan, e o Carlos, eles trabalhavam juntos, todos eles fazendo ronda durante a madrugada, durante a noite, a madrugada de moto. Guarda noturno, vigilante noturno, né? Passam aí na porta das casas das pessoas, apitam, né? São pessoas que vendem esse tipo de trabalho, né? Segurança informal. E aí o que acontece? A promotoria, sem querer, descobriu que aqui na nossa cidade e também na região existe uma divisão por setores, bairros, ruas, regiões, e que esse pessoal que quer trabalhar com isso teria que pagar uma taxa. Isso foi o que a promotoria descobriu hoje, sem querer, com base nos depoimentos que foram citados hoje neste tribunal do júri. E aí o que acontece? O Júnior iria pegar de volta um setor para ele poder trabalhar. E aí tinha uma dívida entre ele e o irmão, porque ele teria que pagar o irmão, que é esse homem que você está vendo agora. Aí ele tentou negociar um carro, não deu muito certo. O irmão foi cobrar a dívida, eles começaram a discutir entre eles. Aí você ouviu que ele falou o seguinte, em determinado momento ele citou que o irmão falou, se você ficar me ameaçando, a gente vai resolver essa questão lá no inferno. E foi na porta da casa do irmão com um facão. Mas ele morreu, então ele não está aqui para confirmar ou não essa versão. Esse que você vê em pé, né, o Valdivan, ele admitiu que pegou um revólver, que armou essa emboscada e que ele acabou atirando. Foi uma surpresa até para o advogado. Eu conversei com o advogado, você viu aí, o advogado disse, não ficou muito claro quem atirou. E aí, de repente, o sujeito sentou ali na frente do juiz e falou, não, quem atirou fui eu.
Agora ficou tudo muito confuso, porque assim, o que a justiça quer entender? Esse homem de laranja, ele realmente atirou? Ou ele está admitindo ter participado do crime, ter efetuado o disparo para reduzir a sua pena e também inocentar um suposto terceiro? Porque inicialmente ele era acusado, primeiro ele era suspeito de ter encomendado a morte do irmão, depois ele foi indiciado por homicídio qualificado, efetiva participação na autoria. No entanto, ele negou na delegacia e depois ele confessou o crime. Então ficou uma coisa assim, primeiro ele fala uma história, depois ele sustenta uma outra versão, quando foi hoje ele resolveu abrir a boca e dizer que foi ele quem matou. Então assim, agora no início da tarde vai acontecer a votação. O júri, depois de assistir todas as provas coletadas pela Justiça, o Ministério Público apresentou, fez toda a leitura para as pessoas, então essas pessoas vão fazer a votação. A partir daí é que vai sair a sentença final, que deve acontecer no final do dia de hoje. Então a gente vai conseguir atualizar você aí de casa sobre essa história somente amanhã. Vale destacar o seguinte, que o homem que confessou o crime, lá durante o depoimento dele de manhã, ele inocentou o outro. O homem que levou a vítima até o local. Então, assim, muita coisa deve estar acontecendo, vai acontecer no decorrer da tarde.